A galerinha linda, a mais linda de quê? Do Brasil, claro, e do TCC. Então, eu sou Marilane Andrade, sejam muito bem-vindos a este canal TCC Tecendo Ideias. E é, como eu gosto de dizer, tecendo ideias com você, porque sozinha eu não teço ideia nenhuma. E falando nisso, eu estou sentindo falta de você perguntar aqui embaixo, de deixar suas dúvidas, de deixar suas sugestões. Vocês têm feito isso no inbox das minhas redes sociais, tanto do Face quanto do Instagram, e eu vou deixar os meus endereços aqui abaixo, você pode adicionar sem problema nenhum, mas a plataforma do YouTube também serve para interagir. Pode perguntar lá, mas pergunte aqui também, pare de vergonhinha, tá? Eu vou responder tudo que você me perguntar aqui, que esteja ao meu alcance, claro. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as regras gramaticais que normalmente nós utilizamos de forma errônea. Eu dividi essa aula em 3 etapas. Uma são os erros ortográficos, a outra vai ser sobre as confusões no uso de algumas palavras e, por fim, as pérolas que nós utilizamos tanto na escrita quanto na fala. Porque eu também posso cometer erros, claro, né? Então, vejam só, quais são os erros mais comuns de serem cometidos durante o processo de escrita? Um deles está relacionado ao uso do acento. Como assim o uso do acento? Tem muita gente que não bota acento nas palavras. E aí, geralmente, quando a gente vai corrigir, aparece lá palavras sem acento. E aí os alunos costumam dizer assim: ai, Pro, mas é porque eu esperei que o corretor do Word fizesse isso, ou que o meu celular fizesse. Ok, existem esses recursos que servem sim para nos ajudar, mas não é uma exclusividade deles. A obrigação é nossa fazer isso. Eles são auxiliadores, mas a obrigação deles não. Outro erro muito comum que você pode corrigir é o uso, obviamente, da pontuação. Então, por exemplo, ponto de segmento, ponto parágrafo, vírgula, ponto e vírgula, eles não são dispensáveis, muito pelo contrário, eles acabam valorizando o seu trabalho e isso favorece o desenvolvimento e a qualidade da sua escrita. E além disso, traz um destaque interessante para o seu texto na hora que o leitor está fazendo a avaliação ou a leitura do seu trabalho que já tenha sido publicado. Então é necessário que você sim cuide, tenha zelo, esmero pelo seu trabalho. Isso tem solução? Sim, claro que tem solução. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa que parece um dinossauro, mas que na verdade é um dicionário. Ele já está bem surrado, acabadinho, porque eu uso muito. Inclusive, usei bastante na fase que eu estava exclusivamente estudando. E você, na verdade, também poderia usar um dicionário. É uma ferramenta interessante, muita gente fala que é o pai dos burros, mas eu vou te falar uma coisa, ó. Não é pai dos burros não, viu? É pai dos inteligentes, porque os burros não sabem manuseá-los. Então, existem umas regras para usar o dicionário, que nem todo mundo sabe. Se você não quiser usar um dicionário físico como esse, você pode usar um dicionário através de um aplicativo. Caso a memória do seu celular já não suporte mais um novo aplicativo, tudo bem, você pode fazer isso no site. Os sites têm vários dicionários online, então só tenham cuidado de comparar os diferentes sites para ver se realmente estão com os mesmos significados, para você não cometer nenhum erro a partir do erro alheio. Então, zele por isso também. Uma outra dica que eu tenho, que normalmente vocês também acabam errando, é o seguinte. Às vezes o aluno, ele termina o trabalho dele, ou termina o parágrafo, e acaba não lendo esse parágrafo, e aí passa para o próximo. E quando entrega o trabalho, está lá, cheio de errinhos de digitação, errinhos de português. O ideal é sim, você fazer as correções antes, para depois entregar. Além disso aí, se você não puder fazer, ou já não aguenta mais, ou já nem enxerga mais os erros, porque já está com a mente viciada naquele parágrafo ou no texto inteiro, então passa para alguém, passa para um parente, um primo, um amigo. Você deve ter alguém na vida que gosta de você e pode fazer isso para você também, tá certo? Então essa é uma dica valiosa, hein? Outra dica, os erros de concordância. Pode ser uma concordância nominal ou uma concordância verbal. Então, qual a sugestão que eu te dou? Verifica se o sujeito ele está flexionando com o verbo, ou então verifica se existe uma concordância entre as palavras lá. Então, se você começa a escrever no singular,
tem que terminar no singular. Se você começa a escrever no plural, você também vai terminar no plural. E claro, como é que você vai saber se você escreveu certo? Fazendo a revisão, ou seja, lendo novamente. Então tenha esse cuidadinho. Se você pensar assim, ai, mas agora na época do meu TCC eu não tenho tempo. Tem sim. Todo mundo tem 10 ou 15 minutos para solucionar esse problema. Pense direitinho. Se você usa 10 ou 15 minutos, use inclusive aquela dica que eu dei lá em um dos vídeos sobre o planejamento. Você pode traçar a sua meta específica. Qual é a meta específica? Melhorar a minha ortografia. Então você vai usar a meta específica, prazo. Diz o dia da semana ou todos os dias da semana e depois a hora. Que hora eu vou fazer isso? De, por exemplo, 1h até 1h15, 1h10, você estabeleceu o tempo e só naquele período você vai fazer isso, nada além. E por fim, o que você vai fazer? Praticar. Somando todos esses dias, ou durante o período de TCC, ou durante o ano inteiro, você terá horas de estudos praticando os seus erros a correção dos seus erros ortográficos ou também gramaticais. A ideia aqui não é dar uma aula de português, até porque eu não sou professora de português, mas todo professor de linguagens e, claro, eu quero contribuir com a melhoria da sua escrita. A partir de agora, eu vou falar dos erros ortográficos, esses que a gente encontra com muita frequência, como, por exemplo, o uso da palavra mal com U e mal com L. O que é muito comum de acontecer? O mal é só para você lembrar e jamais cometer esse erro. Mal com U expressa bom, mal com L expressa bem. Lembrou dessa regrinha? Jamais vai esquecer. A tendência é só acertar. Outro erro que é muito comum de acontecer, mas sem I e mais com I. Então a galera confunde demais isso aí. Como é que você faz para lembrar? Mas sem I significa conjunção. E mais com I é uma adição, é uma soma, é uma intensidade. Tem como errar? Não precisa mais errar. A tendência agora é acertar. Outro errinho que é sempre muito comum de acontecer é, por exemplo, o uso da expressão haja vista e haja visto. Lembre-se da regra do uso da palavra do feminino e masculino. Haja expressa o quê? Masculino ou feminino? Você já deve ter respondido aí que é feminino, né? Então, se a gente precisa concordar, qual a próxima palavra? Vista. Então, a expressão correta é haja vista. Uma outra comum de acontecer erro. Haja com H e haja com A. Qual a diferença entre uma e outra? Haja com H está relacionado ao verbo que quer dizer haver, existir. Então, é bem diferente do outro verbo, da outra palavra que começa com A e não com H. O haja com A significa agir. Então, é uma ação. Super fácil, né? Qual a dica que eu vou te dar? Use os post-its que eu te falei lá em outro vídeo de organização, que eu vou deixar o link aqui para você acessar se ainda não viu. Então, o que você vai fazer? Sai colando post-it na casa inteira de palavras que você for aprendendo. Vai virar uma bagunça? Vai, mas é uma bagunça organizada. Coloca na porta do quarto, na porta do banheiro, na geladeira, os locais onde você geralmente tem mais acesso. Então, é lá que você vai colocar e você vai ver que isso vai massificando na sua cabeça. Você deixa lá alguns dias, sei lá, 3, 4, mas não é deixar como enfeite não, é deixar usando e você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na hora de você escrever, porque você vai lembrar facilmente. Outro erro que é cometido com uma certa frequência, mas agora é no uso da confusão das palavras, é, por exemplo, é muito comum dos alunos confundirem as palavras como, por exemplo, portanto, junto e portanto, separado. As duas existem na língua portuguesa? Sim, existem. Qual a diferença entre uma e outra? Portanto, junto significa consequência. Portanto, separado, na verdade, ela está associada, por exemplo, ao valor indeterminado. Então, outra palavra que é muito comum de ser confundida, afim junto e afim separado. Afim junto indica afinidade. Afim separado significa finalidade. Um outro comum é também o uso do aonde e o onde. Aonde
e onde dão a ideia de lugar, só que o aonde ele expressa movimento, enquanto o onde ele vai indicar localização. Tem um grupo de palavras agora que é o que normalmente enlouquece a cabeça de vocês. Pensaram que ia bagunçar meu cabelo hoje, né? Não vou passar por essa vergonha de novo, não. Então vamos lá agora. O grupo do porquês, são 4 porquês. Agora imagine, se já causa uma confusão na sua cabeça, 2 palavras que às vezes só mudam uma letrinha, imagine 4 que são juntas, podem ser juntas, separadas, com acento e sem acento. Se você não entendeu isso ainda, mamãe aqui vai te explicar da melhor forma para você jamais esquecer. Então vejam só. Primeiro eu vou falar dos 2 porquês sem acento. Então, só que eu vou falar o junto e o separado. Vamos primeiro ao porquê separado sem acento. Então, o que é que ele indica? Você vai usar ele ou no início de uma frase, ou então no início de uma pergunta, como uma pergunta, ou no início de uma frase. Tranquilo. Já memorizou aí? Se não memorizou, passa pro post-it. Outra. Por que junto sem acento? Expressa uma resposta. Por que separado com acento? Essa você vai usar no final da frase. Pronto. Simples assim. Por que junto com acento? Ela sempre vem depois de um artigo, ou ela ainda serve para explicar uma razão e um motivo. Fala aí, é fácil ou não é fácil? Uma dica que eu vou dar para você: coloca um quadrante e coloca em cima os 2 porquês sem acento, embaixo os 2 porquês com acento. E aí na mesma coluna você bota os 2 porquês separados e os 2 porquês juntos. Vai ficar fácil também para o seu cérebro fazer uma organização cognitiva. Isso vai facilitar também o seu entendimento. Tem algumas outras palavrinhas ainda, por exemplo, o uso do A com H e o A sem H. A com H expressa tempo, então você não pode se referir a uma cronologia, por exemplo, usando só o A. Você tem que colocar o H. Então indica, por exemplo, o passado. O uso também da palavra haver. Existe o haver com H e o A, artigo, e o verbo ver. O que que o haver separado expressa? Ele vai expressar a negação de um momento. Então, deixa eu exemplificar para você. Você pode dizer assim: isso não tem nada a ver com aquilo. Separado, tá? Sem H. Agora tem uma palavrinha que eu adoro, que é o uso do menos e menos. Ai, menos não existe, viu? Esquece essa palavra. Deleta, risca, exclui, banhe do seu vocabulário. Não passa nessa vergonha não, porque não é um errinho bobo, desnecessário. Existem erros que a gente realmente não pode mais cometer. Então você não precisa passar na vergonha usando o uso do menos. É menos, tá certo? Então veja. O que eu vou falar agora? Sobre as pérolas. Eu estava ansiosa esperando por esse momento. Porque as pérolas vai ser o momento da resenha, mas que acontece com frequência. Você acha que pode ser resenha minha só, mas não é não, viu? É uma verdade. Repare. Preste bem atenção nas palavras que eu vou falar agora. Problema. Essa é a palavra correta. E existe também as palavras que são variações incorretas. Por exemplo, problema, 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 problema. São todas erradas. Então você não pode usar nenhuma delas. De novo, qual é a palavra correta? Problema. Outra muito comum, o uso do cérebro. Erradíssimo. A palavra correta é cérebro. Além dessas palavras, existem outras palavrinhas que normalmente são pronunciadas em apresentações acadêmicas e que está erradíssimo. Palavras, quais são elas? Primeiro, nestante. Eu acho que é uma contração assim, que a galera usa entre o nesse e o instante. Aí acaba pronunciando nestante. Pera ainda, que é o espera aí. E por fim,
Tem uma que eu acho a mais engraçada de todas, que é o uso do ni. Aí tem uns que falam ni, outros falam ni. Então, só para você entender. Onde você está? Estou ni Ilhéus. Ou então estou ni Itabuna. Ou ni Valença. Na verdade, as pessoas estão querendo se referir a em. Então, essa palavra ni não existe. A galera que inventou exclui ela também das suas apresentações formais, tá certo? Então, se você gostou, lembre-se de dar seu like, distribuir esse vídeo amorosamente. Se você não quiser deixar sua pergunta, me elogie, como eu já falei, eu gosto de elogios, pessoa vaidosa. E mais, compartilhe esse material para que a gente consiga expandir conhecimento com qualidade de forma leve. Um grande beijo e até a próxima!